Graça e paz, irmãos. Amém? Bom dia a todos. Quem gosta de sonhar aqui? Sonha muito? Você sonha bastante ou não? Esse capítulo, meus irmãos, ele é um capítulo assim muito especial dentro dessa cronologia de Gênesis. Porque nós nos deparamos com a interpretação de sonhos, através do nosso irmão José. E essa narrativa, ela é muito interessante porque ela vai nos mostrar os planos de Deus por trás das circunstâncias, dos sonhos e das coisas que nos envolvem como cristãos. Como nós já dissemos no capítulo anterior, nós falamos da vida de José. José, ele é bênção por onde ele passa, Você veja que o José, ele é o tipo de crente que ele floresce aonde ele estiver plantado. Mais interessante ainda é que no capítulo anterior, a esposa de Potifar, ela viu em José uma figura masculina que pudesse atrair os seus desejos sexuais. Mas nesse capítulo, o carcereiro vê em José um modelo de prisioneiro, que a ponto dele se tornar não só confiável, mas como ele conceder a José toda a responsabilidade do cárcere. É muito interessante isso, e quando nós examinamos esse texto, nós podemos extrair dele algumas lições preciosas que eu quero compartilhar com vocês aqui. A primeira delas, se você tiver com a Bíblia aberta, no versículo de número 1, é em relação à prisão dos oficiais de Faraó. Quem eram esses oficiais? A Bíblia fala que, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do Faraó, do rei do Egito, e o padeiro ofenderam a seu senhor, o rei do Egito. Então, esses dois oficiais, que é o padeiro e o copeiro, eles ofenderam ao rei do Egito. E o Faraó, assim como os imperadores romanos, eles tinham um status de divindade. O povo se relacionava com o Faraó como se ele fora um deus. Da mesma forma, os imperadores romanos, eles tinham status de divindade. Então, ofender uma divindade era um crime passível de morte. E aí o texto diz, então, que o Faraó ficou indignado contra os seus dois oficiais. Por quê? Porque eles o ofenderam. E aí, qual foi o resultado dessa indignação? O Faraó mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. É coincidência, que esses dois oficiais vão parar na mesma cela, no mesmo presídio, no mesmo cárcere que se encontra o nosso irmão José. Quem eram esses dois oficiais? O copeiro e o padeiro. O copeiro cuidava, eles cuidavam de todos os alimentos na casa de Faraó, de todas as bebidas. O Faraó não bebia nada sem que primeiro o seu oficial o provasse, para que não houvesse nenhum crime de envenenamento. Então, eles haviam ofendido os Faraó, como diz, e
eles administravam todo o alimento que circulava na mesa do faraó. Ou seja, se o faraó fosse experimentar um cálice de vinho, antes eles deveriam beber. Se estivesse envenenado, adeus copeiro, e vida longa ao rei do Egito, né? Então, José, aqui o texto diz que ele passa a agir no lugar do carcereiro. Diz o texto que o comandante da guarda pegou esses dois oficiais e colocaram aos cuidados de José, para que José desse assistência a eles, servisse eles pelo tempo que eles estiveram na prisão. Irmãos, existem determinadas circunstâncias na nossa vida que nós não temos controle, não sabemos como agir. Há coisas, às vezes, que acontecem de forma inesperada. Fala, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Como é que o Senhor vai me tirar dessa? O José, ele foi um crente que passou por muitas lutas, por muitas provas. Ele foi lançado pelos seus próprios irmãos num buraco. A Bíblia diz que os seus irmãos jogaram ele sem roupa, sem pão e sem água. Os seus irmãos, por inveja, venderam ele por 20 moedas de prata, sendo que o valor de um escravo na época eram 30 moedas de prata. O José é comprado por esse comandante da guarda. Mas aí a esposa desse comandante apronta uma cilada para José, e José vai parar então no cárcere, no xadrez, no xilindró, como diz. E chegando lá, o José é tão bom gestor que ele rapidamente adquire a confiança do carcereiro. O carcereiro passa a José a administração da cela. E aí a gente começa a ver a história por trás da história. As mãos de Deus por trás da vida de José. Por quê? Porque Deus vai permitir que os dois oficiais de Faraó vão parar na mesma cela do José. E aí diz o texto então que ambos, tanto o copeiro quanto o padeiro, tiveram o quê? Um sonho na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação, com o seu próprio significado. E eles se achavam encarcerados. E uma das principais tarefas de José na prisão era verificar todas as manhãs como é que estavam os presos aos seus cuidados, se eles precisavam de alguma necessidade. E aí então o texto diz que, vindo José pela manhã, José viu que tanto o padeiro quanto o copeiro estavam perturbados. Então José lhe perguntou aos oficiais que estavam presos: olha, por que está triste o seu semblante? O que aconteceu com vocês? José, aqui numa figura pastoral, né? Tentando ajudar aqueles dois detentos, tentando entender o porquê que eles estavam naquela cela. E aí eles responderam: nós tivemos um sonho e não há ninguém que possa interpretar o sonho. Por isso, José, que nós estamos tristes, porque nós tivemos sonhos enigmáticos e nós acordamos perturbados e nós não sabemos
o significado. E nós também não conhecemos ninguém que seja capaz de interpretar esses sonhos. Então, do ponto de vista da psicanálise, o que são os sonhos? Os sonhos são os desejos e as frustrações acumuladas no nosso subconsciente. E aí, então, nós sonhamos aquilo que está no nosso subconsciente, armazenado, as frustrações, os desejos. Por exemplo, na construção da igreja, eu só sonhava com bloco, pedra, areia, carpinteiro, marceneiro. Por quê? Porque a gente vivia literalmente, tão intenso, né, levantar uma igreja de 2.500 metros quadrados. Então, ia para a cama, eu lembro que eu não conseguia sonhar com mais nada que não fosse o dia, as preocupações, o dinheiro que precisava. Então, os sonhos, do ponto de vista da psicanálise, é isso. São os desejos que você tem e as frustrações que você passou na vida que estão acumuladas. Agora, do ponto de vista da ciência, os sonhos ainda não são, pelo ponto de vista científico, completamente compreendidos. Seja em relação à sua causa ou seja em relação ao seu significado. Agora, do ponto de vista bíblico, a Bíblia diz que quem pode interpretar os sonhos? Olha lá. Eles responderam: nós tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Então, José, ao ouvir isso dos prisioneiros, ele não arroga para si a capacidade de interpretar, mas ele afirma a suficiência de Deus para dar entendimento e interpretação dos sonhos. Ele diz: olha, pertence a Deus a interpretação. Se vocês me contarem o sonho, Deus pode me dar a interpretação. Então, diz o verso de número 9, que o copeiro-chefe contou o sonho a José e disse: olha, o meu sonho é o seguinte, eu vi uma videira. Essa videira estava perante mim. Nessa videira havia 3 ramos. E ao brotar a vide, havia flores. Os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas, espremi o copo de Faraó e o dei na própria mão do Faraó. Então, o que eu vejo aqui? O sonho do copeiro tinha a ver com a sua atividade profissional. Pois ele era responsável por supervisionar todo o processo, como eu falei, das bebidas, dos vinhos. Então, o contexto desse sonho, ele é profissional. E aí José retrata o sonho da seguinte maneira. José disse: a interpretação é: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando você ainda era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. E eu te peço, seja bondoso comigo. Faça menção de mim a Faraó. E me faça sair desta prisão, dessa casa. Porque de fato eu fui roubado na terra dos hebreus. E aqui estou, nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então, o discernimento que José tem acerca da vida profissional desse copeiro é que, depois de 3 dias, esse copeiro seria inocentado pelo próprio Faraó. E não só inocentado,
como ele seria reconduzido ao seu lugar de honra. E aí José aproveita no final e faz um pedido a esse copeiro: olha, quando você estiver lá, servindo novamente o faraó com o vinho, você diga a faraó que eu, José, estou aqui na prisão, que eu fui preso injustamente, que eu sou o resultado de uma fake news, porque a mulher do Potifar mentiu a meu respeito. Então vê se você consegue, de alguma forma, livrar a minha cara com o faraó. Tudo bem para você? Não, tudo bem. Não, beleza. Quando eu sair daqui, no primeiro momento que eu tiver com o faraó, eu vou falar para o faraó que ele cometeu uma grande injustiça, que você é um homem inocente e que você merece a liberdade. Olha o que diz no verso de número 16. O outro amigo, o padeiro, vendo a interpretação favorável do copeiro, se sentiu também animado e falou: opa, eu também vou contar o meu sonho. E aí ele diz assim, que o meu sonho é que eu havia visto 3 cestos de pão que estavam sobre a cabeça. E nesse cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó. E as aves comiam do cesto na minha cabeça. Ou seja, esse sonho do padeiro também é um sonho metafórico. O contexto também é da vida profissional. Mas aí, o que José discerniu nesse sonho? Que esse sonho, ele contém punição. Ele contém medo. E aí José, então, ele interpreta como o padeiro tendo culpa. Ele diz assim, olha, a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai te tirar a cabeça. Verso de número 20. No 3º dia, após a interpretação dos sonhos de José, era o quê? O aniversário do faraó. Então a Bíblia diz que o faraó deu um grande banquete, convidou todos os seus servos, e aí no meio da festa, o faraó reabilita o copeiro e condena o padeiro. Ou seja, o copeiro tinha novamente a honra de servir o faraó, mas o padeiro foi enforcado conforme José havia interpretado. Ou seja, o José não blefou. Deus havia concedido a ele o dom para interpretar, e ele interpretou corretamente. Não houve nenhuma sombra, nenhuma dúvida, nenhuma variação. Você tem que tomar cuidado com os seus sonhos, porque há pessoas que sonham e ficam contando o sonho para qualquer um, na ansiedade de querer saber o resultado logo. E tem gente que não tem o dom para interpretar os sonhos. Quando as pessoas chegam para mim e contam um sonho, falam, pastor, você sabe o significado? Eu falo, olha, eu não sei. Não é vergonhoso nós dizermos que não sabemos. O que nós não podemos é especular em cima do sonho do outro, né? Porque há pessoas que tomam decisões na vida baseada em sonhos. Eu tive um sonho, eu me vi numa outra cidade. Nesse sonho, eu estava numa outra casa. Nesse sonho, eu estava num sonho o quê? Aí já fica com coisa na cabeça. Eu acho que eu não vou mais morar em São Paulo. Eu acho que Deus vai me tirar desse lugar.
eu estou desconfiado que Deus vai me mandar para o interior. Aí toma decisões baseadas em sonhos, sem que os mesmos sejam corretamente interpretados. Então, você tome cuidado. Tem pessoas que vão no Google lá e digitam o sonho para saber se o Google traduz o sonho para ele. Né? Tem pessoas que já até lançaram livros sobre os significados dos sonhos, querendo generalizar os sonhos. Cada sonho é específico. Bem, diz o texto então que tudo foi cumprido conforme o José havia interpretado. Só uma coisa que não se cumpriu. O verso de número 23. O pedido de José ao copeiro, se lembra? Se lembra o pedido qual foi feito? Olha, quando você estiver de novo dando lá na boquinha do faraó o copinho, quando o faraó já estiver na manguaça, entendeu? Lembra de dizer para o faraó que eu, José, estou preso injustamente. Faça uma média com o faraó. Mas aí o texto diz o quê? Todavia, o copeiro não se lembrou de José, muito pelo contrário, dele se esqueceu. Irmãos, aprendam uma coisa na vida. A gratidão tem memória curta. O copeiro, egoisticamente, não se deu o trabalho de lembrar do José e nem da sua condição anterior e nem do favor que ele recebeu de José. Olha, que bom que Deus é diferente do copeiro. Que bom que Deus jamais se esquece de nós. Nós podemos até esquecermos uns dos outros. Nós podemos até nos esquecer de Deus. E quando nós nos esquecemos de Deus, como resultado, nós ficamos amargos. Como resultado, nós não atingimos a maturidade que José atingiu. E aí então, quais são as lições que eu tiro, que eu posso extrair dessa narrativa? A primeira delas: pare de colocar a sua confiança nos homens. O José nutriu na sua alma uma confiança no copeiro. Eu vou interpretar os sonhos do copeiro. Tá babinha para mim. Eu tenho dom. E quando ele estiver lá no banquete, na festa de aniversário, com o faraó, na intimidade, o copeiro vai me devolver o favor e vai interceder a meu favor junto do faraó. Ou seja, colocou a confiança no copeiro, o copeiro se esqueceu dele. Então, a primeira lição, meus irmãos, não ponha a sua confiança em copeiros. Não ponha a sua confiança em governos, em políticos. Não ponha a sua confiança em homem algum. Confie apenas em Deus. Se Deus não nos ajudar da forma certa, na hora certa, com o propósito certo, ninguém mais vai poder nos ajudar. Essa é a primeira lição que eu tiro. Há muitos copeiros na nossa vida. É muito comum você ter ajudado alguém num determinado momento da sua vida, você ter sido parceiro daquela pessoa,
E aí, do nada, aquela pessoa some da sua vida. Para piorar, você entra numa crise, precisa da ajuda de alguém, e a pessoa que você menos pode contar é aquele que você ajudou. Porque se distanciou. E aí você fica amargurado. E aí você fica triste, você fica ressentido. Pare de pôr a tua confiança no homem. Põe a tua confiança em Deus. Pessoas, como dizia o nosso querido e saudoso Russell Shedd, ele diz que pessoas, na melhor das possibilidades, são cheias de problema. Segunda lição: não deixe que a desilusão com os homens te afaste do amor e da fidelidade a Deus. Porque o José poderia ter nutrido uma desilusão profunda e dizer assim: puxa vida, eu não vou mais servir a Deus. Tudo que eu faço para Deus, eu só me lasco. Estou aqui exercendo o meu dom, interpretando o sonho do copeiro e do padeiro, e na hora que eu preciso, olha a desilusão, ninguém se lembra de mim, todo mundo se esquece de mim. E aí, nós temos um monte de pessoas desigrejadas hoje, porque sofreram algum tipo de desilusão, ou frustração, ou os dois juntos. E aí, eles ficam revoltados contra Deus. E aí a forma deles expressarem essa revolta a Deus: vou sair da igreja, não quero mais saber da igreja. A igreja não me ajudou. Pessoas desiludidas deixam de amar a Deus. O bonito em José é que José, ele não fica lá desiludido. Ele sabe que foi esquecido. Ele sabe que o copeiro poderia ter ajudado ele. Mas não ajudou? Paciência, vida que segue, vamos para frente. Aliás, na vida, a gente vai encontrar mais pessoas para nos atrapalhar do que para nos ajudar. Terceira lição: devemos esperar em Deus, pois não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Imagine a decepção de José, né? Estava lá, puxa vida, eu tive uma oportunidade de sair dessa cadeia. Eu tive aqui com 2 oficiais. Os oficiais eram pessoas da intimidade de Faraó. Não era qualquer funcionário, mas eram cargos de extrema confiança. Então imagina o José: puxa vida, era a hora, era o meu momento, eu estava maduro para isso, eu estava preparado. Mas querido, não é no seu tempo, não é no tempo de José, não é no tempo do Dimas, não é no tempo do Wagner, é no tempo de Deus. O esquecimento do copeiro estava também dentro do cronograma divino. Porque é Deus que dirige a circunstância da nossa vida. E muitas circunstâncias que você fala assim: meu Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Por que a minha vida está tão cheia de conflitos? Por que eu não prospero? Por que dessa crise chegar agora, na melhor fase da minha vida? Por que dessa insubordinação? Por que dessa rebeldia dos meus filhos?
Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Porque você não é onisciente, você não é onipotente, você não é onipresente. A gente não sabe o dia do amanhã. E a gente tem que humildemente reconhecer que quem dirige as circunstâncias da nossa vida é o Senhor, é Deus. E aí, então, parece-me que esse esquecimento poderia ser interpretado por alguns como uma coisa maléfica para a vida de José. Mas para Deus esse esquecimento não foi maléfico, foi benéfico. Por quê? Porque José passou mais 2 anos preso. E nesse tempo, Deus estava construindo a rampa de acesso que iria levar José ao trono, à governança do Egito. No capítulo anterior, a narrativa é toda da subida de José. Ele sai do cárcere e ele vai ser agora o segundo no Egito. No capítulo anterior, o José agora vai virar chefe do Potifar, chefe da mulher do Potifar, chefe do copeiro, chefe do comandante da guarda. E isso nos ensina que a vida dá muitas voltas. E o coração do Evangelho é olhar para José e ver que quando ele sai do cárcere, ele se torna o segundo maior, ele não vai retaliar os seus inimigos. Ele não vai descontar a sua fúria em cima do Potifar que o prejudicou. Ele não vai exercer dos seus poderes junto a Faraó para retaliar o copeiro que esqueceu dele. Então, o que eu aprendo com José? Eu aprendo que a vingança, eu aprendo que o ódio, eu aprendo que a retaliação não faz parte da vida do crente. Você não tem que retaliar ninguém. Você não tem que querer se vingar de ninguém. Você não tem que desejar o mal de ninguém. Você não tem o direito de torcer contra ninguém. Cuida da sua vida com Deus. E Deus cuidará da sua vida. Priorize Deus. E Mateus diz que quando nós priorizamos o Senhor, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então o José, para mim, ele se torna um modelo de um homem sofrido, que enfrentou um presídio, enfrentou uma cadeia, enfrentou a inveja dos irmãos, enfrentou o esquecimento, o abandono. E você quer saber do mais? O mais difícil em tudo isso é o abandono e a rejeição. Foi rejeitado pelos seus irmãos, abandonado pelos irmãos, abandonado pelo copeiro. Pode ser que há pessoas aqui nessa manhã que tenha sido abandonado também. Alguém te abandonou. Teu marido foi embora de casa. Te deixou só, desamparada, com 2, 3 filhos para cuidar. Financeiramente, ganha até melhor do que você, mas não quer ajudar, não quer pagar uma pensão, não quer ajudar as crianças que estão na escola. É muito sofrimento, meus irmãos. Só quem passou pelo abandono e pela rejeição sabe esse momento na vida de José. Talvez você conheça, ou você mesmo tenha sido rejeitado. Foi rejeitado pelos pais quando nasceu.
A vida toda, a infância toda, você só ouviu que você não presta, que você não presta, que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, que não sei o quê, que não sei o quê. É muito comum isso. É muito comum pais praguejarem os filhos. Por isso, meus irmãos, que às vezes o esquecimento para o homem, pode ser maléfico. Mas para Deus ele é benéfico. Porque ele nos faz depender mais do Senhor. Nos empurra para uma dependência maior com Deus. Eu posso dizer isso para vocês aqui, meus irmãos. Eu fui rejeitado e abandonado pelo meu pai quando eu nasci. Eu não tive oportunidade de fazer uma refeição nos seios da minha mãe. No dia em que eu nasci, o meu pai disse para minha mãe: eu não quero filho homem. Pode dar. Era assim naquela época. E aí a minha mãe ficou com as moças e todos os filhos homens foram dados. Eu não conheço os outros meus irmãos que foram doados. Conheço um. Fiquei sabendo que o outro é fazendeiro no Mato Grosso. Esse eu queria conhecer. É esse, já pensou? Esse aí eu ia, ô irmãozinho querido, quanto tempo, hein? A pessoa, se ele é crente, o miserável ainda? O outro me parece que virou médico, isso pela que minha irmã fala, né? Também, se a pessoa, cirurgião plástico. Poxa, ia me ajudar tanto na vida, né? E se eu fosse olhar para a circunstância, eu seria um cara deprimido, chateado. Ai, meu Deus, eu fui abandonado, eu fui rejeitado. E eu sou essa pessoa simpaticíssima que vocês conhecem. Porque eu entendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus preparou uma família para cuidar de mim. E dentro desse contexto e dessa circunstância, eu não fiquei preso numa cova, muito pelo contrário. Deus me levantou como um pregador do Evangelho. Então hoje eu vejo na igreja as crianças que são adotadas, eu abraço elas, né? E falo assim: olha, isso aqui é providência de Deus. É providência de Deus. Deus que providencia tudo. Amém, queridos? Então nós não devemos, de hipótese alguma, pensar que o abandono, o esquecimento, sejam maléficos para nós. Não, muito pelo contrário, é benéfico. Se Deus está segurando um pouquinho, é porque Ele não quer nos estragar. Né? Se Deus está segurando você, se você está retido numa situação, você, puxa, eu não vejo saída, eu não sei o que fazer, as coisas estão difíceis. Calma, calma, a tua vida está nas mãos do Senhor. Deus vai dar o escape, Deus vai dar a vitória. Deus vai dar a você a bênção completa. Eu tenho certeza disso. Eu jamais duvidarei da grandeza de Deus, do poder de Deus. E se Deus tem um plano nas nossas... Nós passamos a vida toda na igreja ouvindo isso, que Deus tem um plano, que Deus tem um plano, Deus tem um plano. Se Deus tem um plano na nossa vida, não há capeta nesse mundo que vá destruir os planos de Deus sobre nós. Por isso, querido, que eu, para terminar esse culto e nós orarmos, eu queria que você colocasse todas as pessoas que te ofenderam, que te abandonaram, que te rejeitaram, colocasse eles em oração e liberar essas pessoas. Fala: Senhor, o meu coração não vai mais ter nenhum tipo de sociedade com essas questões que tanto me incomodam.
e seja livre, meu irmão. José, na prisão, se tornou o mais livre de todos os homens. Tem gente que está livre, mas está preso. Tem gente que está na fila da espera, mas está livre em Deus. Quero orar nesse momento. Curve sua cabeça. Feche seus olhos.